Queria agradecer ao Gilson pelo convite, né? E eu tenho no grupo de vocês um grupo que eu frequento com alguma frequência, é um grupo que eu tenho curiosidade de acompanhar. Vocês têm um trabalho muito bonito assim em termos de difusão de informação para o Brasil inteiro. Vocês têm uma abrangência muito grande e acho isso muito importante. O Gilson falou com relação a tentar normatizar a fístula broncopleural. Isso é um pouco difícil, até porque a apresentação do problema ele é variado, ele é tem várias apresentações, várias maneiras de se conduzir. E uma diferença grande que tem entre nós é que o comportamento da fístula broncopleural no paciente adulto tem um aspecto que muitas vezes é bastante diferente daqueles que a gente vê no paciente pediátrico. O que eu acho importante aqui é que eu preparei um material bastante informal, só para tentar trazer a dificuldade do que é o tratamento da fístula e o acompanhamento das fístulas broncopleurais de uma maneira geral, dando ênfase àquilo que é mais para o adulto e dando ênfase para aquilo que é mais pediátrico. Eu espero, de alguma forma, contribuir com alguma informação nova ou acrescentar alguma informação na atividade de vocês. Bom, como definição de fístula broncopleural é uma comunicação anormal, persistente ou permanente, né? Ou prolongada, pelo menos, da via aérea com o espaço pleural. Alguns autores limitam essa comunicação aos brônquios intermediários e aos bronquíolos. Hoje em dia, a gente considera como fístula broncopleural qualquer comunicação aérea, até para simplificar a análise e a avaliação dos pacientes. Qualquer comunicação do espaço aéreo com a cavidade pleural de maneira mais persistente, nós consideramos como uma presença de fístula broncopleural. Tentar classificar a fístula broncopleural é um pouco complexo. São várias etiologias, são vários fatores desencadeantes, são vários procedimentos relacionados ao aparecimento das fístulas broncopleurais. De uma maneira bem resumida, a gente tenta englobar a grande maioria das fístulas em três grandes grupos, né? Aquelas de aparecimento espontâneo, as iatrogênicas, que no paciente adulto são as mais comuns, as iatrogênicas. Já no paciente pediátrico, com maior frequência, a gente vê a ocorrência das fístulas broncopleurais de ocorrência espontânea, vamos discutir mais na frente. E, como não poderia faltar, também as fístulas relacionadas a algum processo traumático, seja trauma aberto ou trauma contuso da parede torácica e do pulmão. Então, vamos começar na ordem invertida, vamos começar pela fístula broncopleural de origem traumática. Eu trouxe essa imagem aqui porque, ela, de certa maneira, ela resume uma série de aspectos relacionados à formação das fístulas, né, pós-traumáticas. Ela pode ser por trauma direto, né, de elementos contundentes da própria parede torácica ou externos, né, que produzem lacerações na superfície pulmonar e atingem regiões onde persiste uma fuga de ar mais prolongada. Elas podem ser secundárias a cistos aéreos traumáticos que se rompem para a cavidade pleural e persistem na forma de fístula. Elas podem estar relacionadas diretamente a uma ruptura brônquica ou traqueobrônquica relacionada à maior intensidade do trauma e que produz uma fuga de ar mais expressiva, né, e de maior gravidade nesses pacientes. E uma particularidade que é uma manifestação diferente da lesão pulmonar com fístula presente é a fístula com difusão pelo interstício do parênquima pulmonar. Essa fístula ela é decorrente de uma lesão pulmonar que pode ser traumática ou não traumática. Nós já tivemos a ocorrência desse tipo de fístula pelo interstício do parênquima pulmonar em pacientes de pós-operatório de cirurgia pulmonar, ressecção de nódulo e coisas do tipo, em que o ar não escapa livremente para a cavidade pleural, como numa fístula convencional. Ao contrário disso, ele ganha um interstício pulmonar e aí consegue de se difundir, né, pela menor resistência ao longo da pleura mediastinal, ocupando o mediastino e vindo a se manifestar mais tardiamente como uma fístula franca, aberta e drenando para a cavidade pleural, ou persiste como um acúmulo contínuo e progressivo de ar no mediastino, que é denominado enfisema mediastinal hipertensivo,
que até pouco tempo atrás alguns autores não acreditavam na sua formação e que, ao longo dos anos, nós tivemos a experiência de ver alguns poucos casos em que se caracterizaram pela presença da enfisema mediastinal hipertensiva. A grande causa de fístulas broncopleurais nos pacientes adultos, como eu falei anteriormente, são as de causas iatrogênicas e, na maioria das vezes, relacionadas às ressecções pulmonares, tanto na fase aguda quanto na fase tardia. Existem fístulas broncopleurais que se manifestam no pós-operatório quase que imediato, que são atribuíveis à falha técnica, né, ou erro técnico eventualmente mais grosseiro na manipulação do coto brônquico. E as tardias, nós já tivemos, inclusive, casos com mais de 20 anos de pós-ressecção pulmonar em que se manifestou tardiamente uma fístula broncopleural relacionada a processos crônicos, infecção crônica na cavidade pleural e na cavidade residual. Outra causa com uma frequência relativamente alta são aquelas fístulas que são produzidas quando dá necessidade da drenagem de alguma lesão pulmonar cavitada. Em alguns casos, abscessos pulmonares, cistos pulmonares infectados, bolhas pulmonares que estão em expansão progressiva precisam ser drenadas. Esse procedimento gera sabidamente a formação de fístulas para as quais nós temos que já estar preparado e programado no pré-operatório, no seu tratamento, na sua resolução, de maneira que ela seja um processo mais benigno na medida que nós tomamos medidas preventivas nesse tipo de paciente, como vai ser discutido mais na frente um pouco. Procedimentos invasivos como broncoscopia e todos os procedimentos transbroncoscópicos de biópsias, de drenagem, enfim, são passíveis de produzir lesão na árvore brônquica e resultar em fístula broncopleural. Da mesma maneira, procedimentos invasivos de catéteres para alimentação, em algumas situações nós já percebemos catéter de indução enteral na pleura, que resultaram tardiamente, não só no derrame relacionado ao produto alimentar, como também à presença de fístula broncopleural. Bom, de certa maneira, os outros procedimentos invasivos pleurais e a ventilação mecânica também são responsáveis num número menor de casos, mas que a gente não deve esquecer nessa possibilidade. Aqui eu pulei. Bom, a causa mais comum, como eu já falei, são as ressecções pulmonares. E o fator mais predominantemente envolvido na geração de fístulas, né, nos pacientes no pós-operatório é o tratamento inadequado do coto brônquico. O coto brônquico ele tem uma particularidade de dificuldade natural de cicatrização por ser um tecido cartilaginoso, por você ter uma estrutura que tem resistências diferentes, você tem uma porção cartilaginosa e uma porção membranosa. Essas estruturas, se não forem manipuladas de maneira adequada, podem produzir áreas de inadequação, né, de resistência, e áreas de possível fístula e persistência de fuga aérea prolongada. Nós vamos discutir mais na frente detalhadamente a questão do tratamento adequado do coto brônquico. Alguns fatores relacionados à própria doença do paciente, né, que isso não é comum nos pacientes pediátricos, mas os nossos pacientes de câncer, com alguma frequência, têm radioterapia, quimioterapia neoadjuvante e ou adjuvante, que favorecem uma lesão, uma presença mais frequente de fístulas nesses casos. É interessante lembrar que o paciente que faz radioterapia e quimioterapia neoadjuvante no tratamento de câncer de pulmão e que deve se sujeitar a uma pneumectomia direita, ele tem uma chance muito alta de complicação relacionada à presença de fístula. Em alguns serviços, essa incidência chega a ser proibitiva, em torno de 20% dos casos. Outros fatores que no paciente adulto também, principalmente a idade, né? Quanto mais idoso, maior é a chance de calcificação brônquica, de dificuldade técnica de fechamento do brônquio, diabetes, desnutrição e neoplasia comum a todos os pacientes, tanto adulto como pediátrico. No paciente adulto, o DPOC e o tabagismo são fatores de irritação local, de doença degenerativa crônica, da qualidade do brônquio e do parênquima pulmonar, que favorecem a presença de fístula. A toracotomia prévia ipsilateral como um fator de aderência, de dissecção mais extensa, de necessidade de mobilização maior do pulmão, que acarreta
uma chance também maior de aparecimento de fístulas broncopleurais no pós-operatório precoce. A tuberculose no nosso meio, tanto no paciente pediátrico como no paciente adulto, é um fator de complicação, principalmente naqueles pacientes que vão à cirurgia e que não se identificam a tuberculose em atividade ou ainda em fase de resolução. O índice de complicação do coto bronco relacionado à atividade tuberculosa também é bastante alto. O uso de corticoides, as imunodeficiências de uma maneira geral adquiridas ou patologias que levam a imunodeficiências favorecem uma cicatrização inadequada do brônquio e favorecem o aparecimento das fístulas broncopleurais. É claro que se um paciente que vai à cirurgia, mesmo que eletiva, necessita de ventilação mecânica no pós-operatório, a pressão de ventilação, o tempo de ventilação são fatores que favorecem a um desenvolvimento de lesão brônquica e formação de fístula traqueobrônquica. Com relação à causa mais frequente, que é a falha, o tratamento inadequado do coto brônquico, a gente tem que chamar a atenção para a falha fundamental, que é a falha de fechamento, a técnica errada na sutura do coto brônquico. O coto brônquico exige uma sutura que não seja isquemiante, exige um fio adequado de acordo com a situação que você está lidando. Um paciente que tem radioterapia, um paciente que vai para a radioterapia, é aconselhável que você use um fio inabsorvível na sutura do coto brônquico. Um paciente adulto com um bronco mais rígido, é necessário que você faça pequenas secções no coto brônquico para favorecer que o fechamento seja mais fácil, seja menos tenso. Então, existe uma série de recomendações que são feitas no fechamento do coto brônquico para prevenir que haja uma catástrofe, né? Na verdade, em alguns casos, por exemplo, na pneumectomia, uma fístula do coto brônquico total é uma catástrofe pós-operatória e com grande morbidade e elevada mortalidade também. Então, pontos separados, pontos numa distância relativamente longa entre si, pegando em grande quantidade da parede brônquica, sem produzir isquemia, manipulação do brônquio de maneira delicada, não se pode pinçar, não se pode queimar o coto brônquico. Então, são cuidados técnicos que devem ser lembrados todo o tempo no tratamento nas ressecções pulmonares. O coto brônquico, também muito longo ou cortado de maneira inadequada em bisel, ele produz uma área isquêmica maior. O bisel, na área mais alongada do bisel, ele é menos vascularizado, existe uma tendência de isquemia e abertura do coto brônquico. Por outro lado, também, os cotos muito longos, eles favorecem o acúmulo de secreção, maceração e retenção de líquido e maceração e abertura do coto brônquico. A dissecção extensa, no caso principalmente nos adultos, né, em que nós temos as neoplasias que nos obrigam a fazer dissecções mais proximais, isquemiar mais o brônquio para poder ganhar margem cirúrgica, ou então pela própria linfadenectomia mais extensa, são fatores isquemiantes que também favorecem a fístula broncopleural no pós-operatório. A presença de tumor a ponto de em alguns pacientes mais idosos, a gente abriu mão de uma linfadenectomia mais extensa no sentido de prevenir a complicação isquêmica desse coto no paciente mais idoso. A presença de tumor brônquico residual é um fator não só de recidiva, mas também de maior fragilidade desse coto, que favorece o aparecimento de fístula. E naqueles pacientes em que você tem alguma situação em que você não tem o controle prévio, por exemplo, é um paciente idoso, é um paciente que é diabético, é um paciente que usou corticoide, é um paciente que você precisa de fazer uma dissecção mais extensa, é sempre interessante que se faça uma proteção adequada desse coto brônquico. Nós sabemos que a cartilagem por si só, ela demora um período mais longo para ter uma cicatriz consolidada. O coto brônquico, muitas vezes, ele consolida o fechamento a partir das estruturas vizinhas, que o envolvem e o protegem de alguma maneira naturalmente. Então, nós favorecemos isso com algum tipo de proteção. A proteção pode ser um coto brônquico curto, que se retrai no mediastino e fica bastante bem protegido, retalhos de proteção usando pleura, usando pericárdio bovino, usando pedículos musculares que são lançados e fixados na estrutura do brônquio para favorecer a vascularização e criar uma proteção extra. Esses retalhos podem ser feitos
monopediculados, usando o músculo intercostal como um exemplo. Podem ser usados o músculo intercostal com retalhos bipediculados, ou seja, você mantém a artéria intercostal dos dois lados e rebaixa o segmento medial do músculo intercostal, fixando no brônquio. Então, a falta de proteção adequada do coto brônquio, principalmente naqueles pacientes em que você prevê um risco de abertura de brônquio maior, é um fator que favorece o aparecimento de fístula broncopleural. Aqui uma imagem interessante de se ver, não sei qual é a frequência que os pediatras fazem pneumectomias, nós, felizmente, estamos cada vez menos fazendo pneumectomias por diagnóstico precoce das lesões que nos obrigavam a fazer ressecções mais extensas, mas a fístula broncopleural numa pneumectomia é uma tragédia, uma evolução bastante grave de elevada mortalidade e morbidade. Então, aqui é o que acontece, basicamente, é uma imagem de raio-x simples em que você já consegue determinar a presença de fístula. O pós-operatório natural da pneumectomia é de se esperar que a câmara pleural se encha progressivamente de líquido, e nós temos, então, o típico nível hidroaéreo da câmara pleural que está progressivamente se enchendo no pós-operatório normal. Isso é de se esperar, não representa problema no pós-operatório, muito pelo contrário. O problema acontece quando esse nível para de progredir ou começa a diminuir de volume. Esse líquido está indo para algum lugar, provavelmente esse paciente está expectorando com mais frequência, e ele está apresentando sinais indiretos da presença de uma fístula broncopleural. Ele reclama que tem tosse, ele reclama que não consegue deitar no lado não operado, porque ele se sente afogado, ele elimina uma secreção com um aspecto, numa fase inicial, pode ser um aspecto de caldo de carne, e que posteriormente já apresenta sinais de infecção franca, purulenta. Então, isso tudo são sinais de que está havendo a fuga desse líquido que deveria se acumular naturalmente na cavidade pleural, formando, então, sendo drenado via uma fístula broncopleural que está incipiente ou que está se instalando. Então, é importante entender que na pneumectomia o nível está presente, o nível líquido intraéreo está presente como normal, a sua diminuição, a redução desse nível é que representa problema, principalmente se associada a outros sintomas, como foram descritos anteriormente. Com relação às fístulas espontâneas, que é agora talvez a área que mais abrange, né, a patologia, a ocorrência de lesões, de fístulas em pediatria, as fístulas espontâneas são aquelas que são produzidas pela ruptura espontânea de cavidades pulmonares as mais variadas possíveis. Bolhas congênitas, cistos pulmonares congênitos ou adquiridos, enfisema pulmonar bolhoso no paciente de POC, lesões cavitárias pulmonares crônicas, tumores, abscessos, enfim. Essa área aqui é a área de especialização de vocês, que é a secundária infecção pulmonar aguda, seja bacteriana, seja viral. Vocês estão vivendo constantemente esse tipo de problema, já estão relatando isso agora de novo, recentemente, com os hospitais cheios de infecção pulmonar. Com certeza vão ter complicações pleurais, seja empiema, seja fístula em empiema, seja fístula em empiema e encarceramento pulmonar decorrente desse tipo de acometimento por infecção pulmonar aguda, bacteriana ou viral. Então, aqui, exemplificando a visão pleuroscópica, né, de bolhas pleurais adquiridas e que, em algum momento, no paciente adolescente, adulto jovem ou mesmo pediátrico, podem romper e a ruptura dessas bolhas persistir com fuga de ar por longo período, que caracteriza o aparecimento de fístula broncopleural de comportamento espontâneo nesse tipo de paciente, que com alguma frequência a gente consegue identificar esses casos, tanto no adulto quanto no paciente jovem. No paciente DPOC, nos pacientes enfisematosos com enfisema bolhoso crônico, a ruptura dessas bolhas, que são, em alguns casos, bastante bem definidas, bastante individualizadas no parênquima, ou não, né, podem produzir o aparecimento de fístula broncopleural de difícil manipulação, uma vez que são doentes que têm uma restrição grave pulmonar, uma restrição grave ventilatória naturalmente, e que, com o aditivo da fístula e com o colapso pulmonar associado a ela, ou as complicações relacionadas à sua presença, podem passar por um quadro clínico bastante grave, tanto na fase aguda como ao longo da sua evolução.
O aparecimento das fístulas espontâneas naqueles pacientes que têm lesões cavitárias pulmonares que drenam espontaneamente ou com as quais nós temos que lidar em algum momento com uma drenagem programada. É o caso desse segundo paciente aqui, é um paciente acamado, é um paciente idoso, cronicamente mantido em home care, e que apresentou um abscesso pulmonar por pseudomonas e que não tratou, não conseguiu uma resposta satisfatória com tratamento conservador, com uso de antibiótico, que seria o ideal na evolução desse caso. Então, o que a gente percebe é o seguinte: é uma lesão com nível aéreo, ou seja, existe uma comunicação com a árvore brônquia, já com uma certa reação inflamatória intensa em torno, ou seja, um certo grau de organização que dificulta, né, a redução e o tratamento medicamentoso exclusivo desse paciente, e que a opção foi a drenagem cirúrgica. É nesses casos que a gente tem que prestar bastante atenção com relação à prevenção, né, como eu vou falar mais na frente um pouco. Observe-se o seguinte: existe uma via aérea muito próxima dessa lesão cavitada. É óbvio que, a partir do momento que eu drene essa cavidade, eu vou ganhar, eu vou produzir uma fístula broncopleural que vai se comportar melhor ou pior de acordo com as medidas preventivas que eu adotar. Então, nós vamos discutir mais na frente as medidas preventivas, mas você tem que estar, em alguns casos, você tem que estar armado para a possibilidade de você ser quem vai desencadear o processo de fístula numa terapia que se tornar necessária. Isso aqui eu não preciso nem mostrar muito para vocês, que vocês veem no dia a dia, né? São as pneumatoceles, as pneumonias necrotizantes, secundárias à infecção pulmonar aguda, bacteriana ou viral. As pneumonias bacterianas, eu tenho visto relato de vocês, de uma maneira geral, a incidência bastante aumentada de formas graves com pneumonia necrotizante que resultam em lesões graves de evolução bastante complicada pela presença de fístula e pelas complicações pleurais associadas a ela. Nós tivemos no paciente adulto, não sei se vocês tiveram a mesma experiência nos pacientes pediátricos, as pneumonias virais, as lesões virais, durante o Covid-19, em que muita complicação pleural sucedeu-se a lesões pulmonares e a presença de fístula broncopleural. Muitas vezes, a limitação ventilatória própria da lesão parenquimatosa, associada a fístulas de alto débito e de difícil controle, contribuindo gravemente para a evolução desses pacientes, inclusive sendo causa frequente de óbito. Então, foi um período em que a gente enfrentou com muita dificuldade complicações pulmonares relacionadas a pneumonias virais, complicadas com a sua fragilidade pulmonar natural, causada pelo vírus do Covid, e complicada pela presença de fístula broncopleural de difícil manuseio. Na pneumonia necrotizante, seu aspecto, para quem já viu, para quem já teve a oportunidade de tratar a pneumonia necrotizante, quando você debrida o parênquima pulmonar, você fica com a estrutura broncovascular exposta completamente na ausência do parênquima pulmonar. Então, essa estrutura ela é muito frágil, ela é muito sensível e muito com grande possibilidade de ocorrer a incidência de fístulas várias e variadas ao longo desses cotos brônquicos que ficam expostos. Então, mais uma vez, prevenção. Se você entra num paciente com pneumonia necrotizante, esse paciente você tem que dedicar a ele um cuidado muito especial. Se você indica a cirurgia, se você debrida, se você faz a necrosectomia, você tem que ter um cuidado muito especial preventivo para o pós-operatório. Você sabe que esse doente vai ter um risco maior de fístula, você sabe que esse doente vai ter um risco maior de complicação pleural, então esse paciente tem que ter uma drenagem muito bem feita, tem que ter uma manipulação brônquica, quando necessária, muito bem feita também. Você tem que garantir o mais rápido possível que esse paciente tenha uma boa expansão pulmonar e prevenindo as complicações associadas à presença da fístula, que é quase certa na maioria desses casos, que seja a dificuldade de expansão pulmonar com encarceramento ou não, e a presença do empiema pleural associado. Aí, os campeões, né, de incidência nas pneumonias, de complicação dessa natureza, seja na formação de necrose pulmonar, na pneumonia necrotizante, ou na formação de pneumatoceles, né, os germes mais frequentes, com os quais vocês devem lidar com alguma frequência. Aqui chamando a atenção mais uma vez para o Covid
em que nós vivemos durante o período da pandemia de maneira mais intensa, um grande número de pacientes apresentando complicações pulmonares, pleuropulmonares secundárias à presença de fístula broncopleural. Como é que se faz o diagnóstico da fístula broncopleural? Ela muitas vezes ela é bastante óbvia, né? A avaliação clínica em que você percebe fuga de ar num paciente que foi operado e foi drenado. E essa fuga de ar se prolonga por um período maior do que o esperado no pós-operatório. A avaliação clínica também pode ser baseada nas queixas do paciente. Exemplo, é o paciente que está expectorando no pós-operatório, é o paciente que foi para casa bem depois da lobectomia e volta dizendo que está com tosse persistente, com expectoração diferente do normal, que não suporta deitar em determinadas posições porque a tosse piora. Então, isso tudo chama a atenção para a possibilidade desse brônquio que está sendo inundado, e dessa via aérea está sendo inundada por líquido e que se esteja formando, então, uma fístula broncopleural. Na grande maioria das vezes, raio-x simples de tórax, tomografia e broncoscopia contribuem para a gente fechar o diagnóstico. Então, como eu falei anteriormente, a tosse persistente, com expectoração de aspecto característico, variação piora com a postura, percepção óbvia, né, do escape de ar, em alguns casos já drenados previamente, a presença de enfisema pulmonar subcutâneo progressivo, mesmo na ausência de drenagem pela pleura, naquela situação em que há o enfisema intersticial, né, pelas vias de MacLean, como eu falei no início, que pode acontecer tanto no paciente de trauma quanto no paciente de pós-operatório, no paciente de infecção pulmonar também. A evolução sepsis, a evolução para infecção e sepsis e insuficiência respiratória como fator complicante, uma vez que o diagnóstico é postergado. Então, aí o raio-x simples de um paciente de pós-operatório de lobectomia, em que, diferente do paciente de pneumectomia, se espera que haja uma parábola de derrame pleural compatível com a fase do pós-operatório que o paciente se encontra, que geralmente não é muito grande, a partir do momento que o globo residual consiga ocupar mais ou menos a cavidade pleural. Se o paciente apresenta queixas de tosse, voltou com febre, expectoração purulenta e, na evolução de uma lobectomia, apresenta nível aéreo, você pode começar a procurar a fístula, criar uma via de drenagem, porque esse paciente está apresentando algum escape nesse coto brônquico, por algum motivo, e você tem que se preparar para um tratamento mais rápido possível, para prevenir as complicações e a morbidade de um tratamento postergado de fístula broncopleural. Essa fístula pode ser precoce no pós-operatório imediato, como eu falei, às vezes uma falha técnica que é identificada no primeiro ou segundo dia pós-operatório, um coto bronco que você percebe que falhou, ou pode ser tardio, na segunda, terceira semana de pós-operatório, de acordo com a evolução do paciente. A tomografia muitas vezes consegue evidenciar a falha, né, de fechamento do brônquio, enfim, tornando bem óbvia a presença de fístula em alguns casos. Em outros, a tomografia não consegue evidenciar com tanta clareza assim. Então, é preciso que se lance mão, eventualmente, da broncoscopia para determinar o sítio de uma pequena fístula broncopleural, em que você está suspeitando clinicamente, mas ainda não teve uma comprovação mais patente. Então, a presença de bolha ou de borbulhamento num coto brônquio recentemente fechado sugere a presença de fístula broncopleural em formação ou em evolução, ou então, numa fase mais organizada, a patência já da fístula, que em alguns casos o broncoscópio consegue chegar até a cavidade pleural. Então, determinando não só a presença da fístula, como a sua localização, que já é um fator que às vezes contribui no tratamento que será realizado. Bom, uma vez que se entendeu, que se diagnosticou, que se percebeu a presença de fístula, é necessário se iniciar o tratamento e, na maioria das vezes, quanto mais precoce, melhor a prevenção, melhor na prevenção de complicações que podem ser antecipadas, né, que podem ser prevenidas e que diminuem a morbidade relacionada à presença da fístula broncopleural. Então, como tratamento, um cuidado preventivo.
Boa técnica cirúrgica, com os cuidados que já foram discutidos anteriormente. Boa manipulação brônquica, boa drenagem, entendeu? Uma drenagem pleural adequada, uma drenagem que promova uma expansão rápida e completa do pulmão de maneira mais imediata possível. Então, são cuidados que nós temos que ter como prevenção no tratamento das fístulas. Nós, da cirurgia torácica, trabalhamos continuamente com uma preocupação de prevenção no aparecimento da fístula broncopleural. Então, isso é uma preocupação, é quase que uma psicose nossa. A gente se dedica, na época das suturas manuais, então a sutura do bronco era um tempo que você tinha que fazer com bastante tranquilidade, com bastante cuidado. Hoje, o uso das suturas mecânicas não invalida a necessidade de bom cuidado técnico do coto brônquico, não é porque você usou o grampeador num coto isquêmico que você vai ter uma sutura segura. Então, os cuidados são os mesmos, mesmo no paciente que você, hoje, modernamente, a gente praticamente não fecha mais manualmente o coto brônquico, a gente fecha todos os cotos com sutura mecânica, mas os cuidados básicos devem ser preservados. É importante que você, como eu falei, o cirurgião torácico constantemente antevê situações de risco de desenvolvimento de fístula. Então, a gente está sempre preocupado com isso, sempre produzindo medidas que venham a tornar essa fístula mais benigna, entre aspas, possível na sua evolução. Então, entender a doença de base, entender a necessidade de ventilação mecânica desses pacientes no pós-operatório, negociar uma ventilação mecânica adaptada àquele paciente do pós-operatório, com menor pressão, com menor PIP, com menor tempo de ventilador, desde que possível. E, antevendo situações de risco, medidas de proteção brônquica as mais eficazes possíveis. E, também como prevenção, evitar as complicações adicionais que sempre acompanham, com alguma frequência, né? Sempre acompanham as fístulas bronquiorais, que são o empiema e o carceramento pulmonar. Esses três juntos tornam a internação do seu paciente de fístula muito mais mórbida e com uma mortalidade muito maior. Aqui é um aspecto de um campo operatório em que naquilo que a gente fala com relação à prevenção. Então, é um paciente que a gente estava fazendo uma pleuroscopia para uma pleura com evolução complicada. Nossa indicação de pleuroscopia precoce era tinha derrame septado, com nível líquido. A gente já tinha alguma suspeita de que tinha alguma complicação associada, só não tínhamos o diagnóstico firmado ainda da lesão que vai surgir aqui durante a nossa exploração. A gente percebe que é um pulmão, um lobo que estava muito abaulado e que tinha um conteúdo purulento bastante grande, né, que foi drenado durante a cirurgia, já com presença de bolhas de ar. Ou seja, qual é a conduta do cirurgião numa situação dessa? Você tem que tomar todos os cuidados necessários a partir de então para entender que você tem uma fístula broncopleural, que você precisa de expandir o mais imediatamente, de maneira mais eficaz esse pulmão. Então, você coloca 2 drenos de maneira bem posicionada. É fundamental que o dreno torácico seja colocado de maneira bastante eficiente, para você ganhar o máximo de eficiência com a drenagem. Seja um dreno, sejam 2 drenos, um dreno calibroso. Não adianta querer botar dreninho fino para resolver problema de fístula broncopleural, você tem que botar um dreno de calibre adequado. Iniciar as medidas de cuidado necessárias nesse paciente, de suporte com antibióticos, suporte com aspiração broncopulmonar, para promover precocemente a reexpansão pulmonar nesses casos. Bom, tratamento conservador. O tratamento conservador é aquele em que é diferente só da questão do tratamento cirúrgico, né? Só para fazer uma diferenciação daquele tratamento que é imediatamente cirúrgico. Então, o paciente que tem uma fístula de pequeno débito ou uma fístula que está drenada já previamente, um paciente que você identifica alguma deficiência nutricional, então, suporte clínico nutricional, uso de antibiótico, suporte ventilatório adequado dentro daquilo que o paciente permite, evitando ao máximo a necessidade de ventilação sob pressão positiva. É possível, por meio broncoscópico ou por meios pleuroscópicos, o uso de stents, o uso de PETs, sejam PETs homólogos, sejam sintéticos, uso de colas biológicas. Todas essas medidas favorecem a evolução ou ajudam no tratamento conservador das fístulas de pequeno calibre numa fase inicial. Em alguns pacientes,
a ventilação monopulmonar com duplo de dupla luz, que é inviável no paciente pediátrico, né? Uma vez que você não tem como produzir esse tipo de ventilação. Talvez o bloqueio brônquico seja mais adequado no sentido, no paciente pediátrico, né? No sentido de livrar essa área de fístula da ventilação pulmonar. E, em última instância, a circulação com membrana extracorpórea, a ECMO, como um fator de você abolir totalmente a ventilação naquela área pulmonar. Voltando a falar do Covid, durante a pandemia, em várias situações nós tivemos que lançar mão da ECMO, não só pela dificuldade de ventilação, pela doença parenquimatosa própria, mas pela presença de doença parenquimatosa associada à fístula de difícil controle. Então, a gente não conseguia ventilar esses doentes. Doentes, às vezes, com 2, 3 drenos na pleura, você tinha dificuldade de ventilar, esse paciente fazia enfisema subcutâneo, esse paciente não se comportava bem no respirador. Então, em alguns casos, nós tivemos uma necessidade de lançar mão de ECMO para ventilar esses pacientes pela presença da fístula associada à doença pulmonar parenquimatosa. Tratamento cirúrgico, propriamente dito, ele pode ser feito na fase aguda, né? Você identificou uma fístula precoce no pós-operatório, um coto que passou ali tecnicamente mal fechado, você pode agudamente fazer uma reoperação precoce com um novo fechamento desse coto branco, pode ser por vídeo, pode ser convencional, enfim, como for, de acordo com o que foi o procedimento original. O tratamento cirúrgico com a drenagem pleural, uma drenagem pleural que seja adequada e suficiente. Então, se um paciente apresenta uma bolha, um cisto pulmonar que rompeu, não adianta você que tem uma fuga de ar, um volume de ar, uma drenagem alta, não adianta você querer manipular isso, manusear isso com drenos de baixo calibre, para ter menos dor no pós-operatório. Enfim, há necessidade de se usar drenos tubulares calibrosos, mais uma vez eu repito, bem posicionados, né? De maneira que você anteveja que o paciente vai precisar de ficar com a drenagem prolongada, então esse dreno tem que ser colocado numa posição que seja favorável ao uso por longo prazo e tudo mais. Prevenir com o dreno de calibre adequado, você consegue prevenir uma drenagem insuficiente, né, o que promoveria o enfisema subcutâneo progressivo. A aspiração contínua é controversa. Na nossa maneira de ver, na cirurgia do paciente adulto, a gente usa com muita frequência. Eu, numa fase inicial de tratamento da fístula, eu prefiro aceitar a fístula e aceitar o débito da fístula e ganhar uma boa expansão pulmonar, a perder essa oportunidade de expandir o pulmão numa fase mais precoce e favorecer o encarceramento pulmonar. Então, alguns autores condenam a aspiração contínua. Ela realmente tem que ser usada de maneira equilibrada, você não pode produzir uma pressão negativa muito alta, não é recomendado. Realmente, a gente cada vez mais tem percebido que as aspirações, a aspiração contínua com pressão negativa favorece a manutenção da fístula, mas, por outro lado, ela também produz a expansão pulmonar, que é bastante bem-vinda na prevenção das complicações subsequentes do tratamento da fístula broncopleural. No paciente adulto, a gente, com grande frequência, lança a mão da pleuroscopia. Ela favorece uma série de aspectos técnicos, ela nos faz reconhecer bem a extensão do problema, nos permite colocar um dreno ou 2 drenos calibrosos bem posicionados, na melhor posição possível, que são fatores que contribuem para uma evolução mais favorável nesses casos. Na fase crônica, nós já temos um problema maior, né? Porque a fístula broncopleural, na fase crônica, ela já começa a se confundir o tratamento da fístula broncopleural com o tratamento do empiema pulmonar e do encarceramento pulmonar. Então, é preciso entender que isso acarreta a necessidade de drenagem tubular aberta prolongada, né? Uma drenagem inicialmente fechada, preferencialmente, se for um dreno que está bem posicionado, através desse dreno, ou então de uma nova drenagem, reconsiderando uma nova posição para mais eficiente dessa drenagem, ou seja, você não pode ter um dreno que está muito alto e que se acumula de secreção purulenta abaixo dele, porque vai ser ineficiente e isso vai retardar a evolução da expansão pulmonar e vai retardar também a consolidação o fechamento do trajeto da fístula. A pleurostomia é uma drenagem aberta, né, sem a presença do corpo estranho.
como eu falei anteriormente, com as medidas mais agressivas no tratamento da fístula, do empiema e das complicações pleurais precoces com a pleuroscopia, nós praticamente paramos de fazer pleurostomia. Os nossos residentes hoje saem da residência ao longo desses últimos anos, eles não conseguem ver uma pleurostomia, porque, por nossa abordagem precoce e preventiva, a gente aboliu a necessidade de fazer pleurostomia. Da mesma maneira, como a gente consegue, com a pleuroscopia, consegue a expansão pulmonar precoce também, é muito rara a necessidade de decorticação pulmonar, na maioria dos casos. Nas formas mais graves, são necessárias medidas mais cirúrgicas, de maior gravidade, que sejam a mioplastia e a epipomplastia. A mioplastia consiste, e também a toracoplastia. A mioplastia consiste, aqui um aspecto de pleurostomia, né? Voltando lá na pleurostomia, que não é muito bem aceita no paciente pediátrico, nem pelo paciente, nem pela família, nem pelo pediatra. Ninguém gosta da pleurostomia, mas a pleurostomia é um patinho feio que teve, na época em que a gente não precisava de lançar a mão dela, uma utilização muito grande, desde que bem utilizada, bem feita, e que era um fator de promoção de reexpansão pulmonar ao longo do tempo, e que, mesmo tendo aquele aspecto bastante desfavorável do ponto de vista estético, é interessante se saber, informar que é possível se rodar pequenos retalhos miocutâneos que você depois consegue fazer uma correção com melhora do aspecto estético da pleurostomia. A decorticação pulmonar, como eu estava falando anteriormente, a retirada, né, a promoção dessa capa de fibrina que envolve o lobo precocemente, em alguns casos, já associada à infecção pleural, então ela é fundamental. Então tem que ser uma prevenção que você faz, seja por vídeo, seja na cirurgia aberta. Você tem uma prevenção de que uma previsão de que vai haver fístula, que vai haver uma drenagem prolongada, a decorticação com favorecimento da expansão pulmonar é indicada e se justifica, né, a ampliação do tamanho do procedimento cirúrgico. E aqui é um paciente onde se previu, né, uma complicação pleural importante, em que foram feitas as medidas preventivas, né? Ou seja, uma decorticação extensa, boa expansão pulmonar no pós-operatório. Esse paciente foi submetido à aspiração numa fase inicial do pós-operatório, aspiração contínua com pressão negativa. Observe aqui também a presença de 2 drenos colocados de maneira bastante cuidadosa, né, na porção mais baixa, de maior declive, comprometendo toda a extensão da cavidade pleural, tanto posterior quanto anterolateral. Então, são os cuidados, a prevenção que eu falei com relação ao tratamento, à prevenção na evolução de maior morbidade e mortalidade nesses pacientes. Aqui é o aspecto do tratamento da forma mais grave, né, onde já se estabeleceu um encarceramento pulmonar, ou não há um parênquima pulmonar suficiente para preencher a cavidade de empiema, né? Então, a mioplastia ou a epipomplastia, que consiste na rotação de retalhos musculares pediculados para o interior da cavitação pulmonar de encarceramento ou de ausência, né, de parênquima pulmonar. Dessa maneira, você preenche o espaço, o que favorece a resolução do empiema pleural e, paralelamente, consegue obliterar a fístula com um tecido revitalizado, um tecido vascularizado. Então, é uma forma de tratamento mais agressiva para aqueles pacientes numa fase mais crônica, em que se perdeu a oportunidade de reexpansão pulmonar e que a fístula persiste como um fator de complicação. Para finalizar, a forma mais agressiva, que felizmente eu conheci na época de residência, hoje em dia a gente não precisa lançar mais mão dela, pelos cuidados, pela atenção, né, à evolução dos pacientes com relação à prevenção de complicações, que é a toracoplastia, em que você, não tendo recurso para obliterar a cavidade pleural, você acaba com a cavidade pleural, retirando as costelas. É um processo extenso, uma cirurgia extensa, deformante, de forma nenhuma indicada para o paciente pediátrico. Ela evolui ao longo prazo com graves deformidades de desvio de coluna associada à retração e ao processo crônico. Basicamente, era isso que eu queria trazer para a gente conversar, e eu estou aberto aí agora
as perguntas, as dúvidas que eventualmente apareçam. Eu espero ter trazido alguma informação que ajude e que tenha elucidado alguma dúvida. A gente aproveita o tempo agora para discutir.